Quando a nossa alma nos chama, nós temos algo a ser feito. Mas aí a gente tem pequenos detalhes. Será que você está ouvindo esse chamado? E depois? Será que você está dando os passos necessários para fazer aquilo que é importante no seu processo de crescimento e de evolução? Olá, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, sou professor e eu sou apaixonado pela mitologia. E eu não sabia, mas desde criança isso já estava em mim. Tá? Conforme eu fui percebendo ao longo da minha própria jornada de crescimento, isso é parte da minha essência. E as mitologias são parte da essência do ser humano. Eu quero conduzir você hoje numa explicação para você entender o que é a jornada do herói, como que essa jornada tem afinidade com a nossa alma e o que significa nós entendermos o nosso chamado e fazermos essa jornada épica de transformação. Bem, para começar isso, eu vou utilizar um exemplo que vem dos professores xamãs da América Andina. Os xamãs são sempre os grandes sábios, não apenas os curandeiros, mas também os mestres professores da espiritualidade, que existem e existiram em todos os povos e em todas as tradições. Na América Andina, os xamãs eles relacionam a nossa alma ao beija-flor. E é muito interessante porque a gente, no Ocidente, a gente está sempre em busca de energias e de arquétipos muito poderosos. Quando num trabalho espiritual as pessoas descobrem que elas têm um animalzinho pequeno, indefeso, muitas vezes como o beija-flor, elas se sentem assim um pouco desconfortáveis. Nossa, eu queria uma onça, eu queria um leão, eu queria um dragão, e de repente ela percebe o inocente, sensível e frágil beija-flor. Como um representante da nossa alma, mas deixa eu explicar isso para você um pouquinho mais. O beija-flor, ele é um animalzinho que ele existe apenas nas Américas. É interessante que ele não existe na Europa. Existem espécies de beija-flor que vivem no Canadá, que todos os anos fazem uma jornada, uma migração e que eles vêm até o Brasil. O beija-flor é um animalzinho único porque ele se alimenta apenas de néctar. Então ele escolhe o melhor daquilo que ele pode ter como fonte de alimento, de subsistência para ele. O beija-flor é a única ave do reino que ela consegue se locomover em todas as direções, para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo. E apesar de ele ser esse serzinho tão pequeno, quando ele sente o chamado, ele não se pergunta se ele tem recursos, se ele tem força, se ele tem energia, se ele vai ter habitação, se ele vai ter dinheiro suficiente. No momento em que a migração o chama, que é a sua jornada épica, ele simplesmente vai e faz aquilo que ele precisa fazer. Então, em tudo isso, a gente entende o poder desse animalzinho e como que a representação arquetípica dele indica para nós o que é o chamado da nossa alma e o que é que nós devemos fazer quando ele bate na nossa porta. O que significa o chamado da alma? Como que a gente pode entender isso na nossa vida? Bom, na nossa sociedade ocidental mais moderna, que tem alguns valores assim que são um pouco distorcidos e diferentes das sociedades tradicionais, o chamado da nossa alma ele costuma vir para nós como sensação de vazio, insatisfação, frustração, que pode ser tanto esses sintomas a nível pessoal e a nível profissional. É quando você está vivendo uma vida que parece que não faz sentido para você. Você criou um personagem dentro da sua casa, dentro da sua família, no nível da sua profissão, em que você vive certas coisas e se pergunta, por que mesmo que eu faço isso? É somente pela aprovação da família? É pelo dinheiro no final do mês? Muitas vezes o chamado da alma vem a partir de uma doença. Porque as doenças elas são somatização de estados de consciência equivocados que muitas vezes nós carregamos e nós trazemos aquilo para o nosso corpo físico como um reflexo de coisas que nós estamos guardando e que nós não conseguimos compreender. Eu, pessoalmente, conheço uma pessoa que passou cerca de 1 ano entrando e saindo de hospitais até perceber que a vida corporativa dele não fazia sentido e que ele precisava se encontrar dentro de um modelo de curador. Eu passei pelo chamado da alma quando eu me senti insatisfeito com a minha profissão e percebi que eu precisava encontrar algo mais profundo dentro de mim que acrescentasse valor à vida das pessoas e que pudesse transformar
transformá-las e me transformar ao longo dessa jornada. Então o chamado da alma para nós hoje, que somos ocidentais, ele pode ser compreendido como falta de propósito, falta de calor, falta de ânimo, falta de lucidez, falta de vitalidade, falta de energia, falta de saúde. E isso indica que a gente precisa encontrar o que é que verdadeiramente nos preenche. Agora, a mitologia andina e a mitologia ancestral, eles são fabulosos. Mas nós, como ocidentais, muitas vezes precisamos de símbolos ocidentais para entender um pouco mais como que isso funciona. Desde criança, no meu caso, eu fui apaixonado por mitos. Eu devorava os livros de mitologia das bibliotecas. E um dos personagens que chamava muito a minha atenção naquela época era o mito de Hércules e os seus 12 trabalhos. Se você nunca ouviu falar neles, aproveita, termina esse vídeo e vai pesquisar um pouquinho. Bom, basicamente, Hércules era uma pessoa comum, até que ele foi enfeitiçado por uma deusa ciumenta. Olha que interessante, né? Um feitiço que fez com que ele enlouquecesse e nessa insanidade ele acabasse assassinando a sua família. E como forma de purgar o seu karma, ele se submete à vontade dos deuses para realizar 12 tarefas que pareciam impossíveis. Então, nessa insanidade e nessa loucura, a gente vê um reflexo daquilo que nós enfrentamos como ocidentais. A gente muitas vezes é enfeitiçado pelo desejo de possuir coisas, de ter coisas, de ser algo que nada tem a ver com aquilo que nós somos em essência. E esse veneno muitas vezes assassina, não necessariamente a nossa família, mas tem um contexto mitológico por trás disso. Nós matamos a nossa alma. Nós matamos quem nós somos de verdade, porque nós acabamos tentando nos encontrar em coisas que nada têm a ver com a nossa realidade. Como parte de retornar para, digamos, o projeto original, no caso, usando a mitologia de Hércules, de ser um semideus, um quase divino, tá? E todos nós somos chamados para realizar esse mesmo projeto, ele precisa passar por purificações muito profundas. E isso tem tudo a ver com o nosso próprio processo de chamado de alma. Procura entender o seguinte, agora vamos pegar todo esse contexto mitológico de explicações e vamos trazer isso para o nosso contexto do dia a dia. Cada um de nós é uma história. Cada um de nós tem um mito para viver. E embora sejam diferentes, todos eles, vamos chamar assim, eles têm uma linha mestra, que é o mito do ser humano divino, do ser divino. Homens e mulheres comuns que estão aqui para se transformar em semideuses, em super-humanos. Nesse contexto, nenhum de nós nasce pronto, vamos chamar assim. Nós vamos sendo moldados ao longo da jornada. Se a mitologia de Hércules parece muito abstrata para você, traz isso para o contexto dos filmes que nós assistimos hoje, que são baseados em histórias antigas. Eu, pessoalmente, também adoro a mitologia do Tolkien. Eu adoro o Hobbit, o Senhor dos Anéis. Se você ainda não entendeu esses mitos, em função de idade, em função de gosto pessoal, você vai encontrar similaridade desses mitos com, por exemplo, o mito que é um pouco mais moderno, mas que segue a mesma linha do Harry Potter. O que eles têm em comum? Eles eram criaturas comuns, né? O Harry Potter era ali o trouxa que estava sendo alvo de... estava sendo bulinado dentro da própria casa dele, né? Porque afinal de contas ele foi adotado e nem os primos não gostavam muito dele. E de repente ele descobre um chamado para fazer algo maior do que ele. Só que ele não era perfeito, ele não tinha os seus poderes. Ele não era um semideus, ele se torna um semideus à medida em que a jornada acontece. Vamos pegar a mitologia do Tolkien. Aragorn, né? O retorno do rei. Aragorn era um guardião. Ele era um Zé Ninguém. Ele estava se escondendo no mundo um pouco de sombras. Ele não tinha, vamos chamar assim, a coragem para assumir o papel dele. O papel de o regente não, daquele que carregava todo o poder de uma linhagem de reis. Isso ele vai conseguindo ao longo da jornada se recolocar no seu papel. Vamos pegar um personagem mais simples, e Tolkien adorava a simplicidade, dos pequenos. Frodo, né? Frodo, o menor de todas as criaturas, mas ao mesmo tempo aquele que foi escolhido para transportar o anel.
Ele era quem? Ele era apenas um hobbit do condado, e o condado era aquele povo que estava esquecido, né? Eles praticamente não participavam do censo. Eles não estavam no reino dos humanos, que eram destinados às grandes conquistas, muito menos no reino dos elfos, que eram os protetores da Terra-média. Eles eram apenas os hobbits. Mas se não fosse a jornada de Frodo e os outros pequenos que participaram com ele, a escuridão teria vencido. Então é muito importante que você que está me assistindo entenda a jornada do herói, que é um processo que foi descrito com grande maestria por um pesquisador, eu esqueci o nome dele agora, eu vou colocar aqui etiquetado aqui no vídeo, que ele percebeu que todos os mitos do mundo, eles indicam para nós um único caminho, que nós precisamos atender o chamado da nossa alma para fazer coisas que são maiores do que nós. E quando esse chamado vem, significa que naquele momento nós estamos prontos para fazer a jornada. Quando o chamado vem, significa não que nós nascemos prontos e perfeitos, mas que nós estamos prontos para passar por processos de transformações ainda maiores e que vão nos conduzir a ser algo que ainda é maior do que aquilo que nós podemos conceber. E todas as pessoas que passaram por crises pessoais passaram pelo chamado. Essa crise ela pode vir para alguns como uma crise profissional. Eu mesmo passei por uma crise profissional profunda anos atrás que me trouxe aonde eu estou hoje. Algumas pessoas passam por grandes crises de saúde. Tá? Eu conheço pessoas que ficaram no vai e vem de hospitais, tratamentos, até eles entenderem o que acontecia no seu contexto interno. Outros passam por crises de relacionamento, por crises de família. A crise é o chamado. A crise é a porta. Outros não precisam passar por processos de dor extremo, mas eles passam pelo processo da frustração, pessoal ou profissional, da insatisfação, do vazio. Esse é o primeiro sinal de que algo precisa ser feito. Só que se você não atende o chamado quando ele bate na sua porta, aí tem um ditado da mitologia greco-romana que eu adoro, tá? Que diz assim: ou você convida os deuses para entrar na sua casa, ou eles derrubam a sua porta e te arrancam de lá. Então, ou você convida o divino a fazer parte da sua vida, ou o divino vai entrar na sua vida de um jeito ou de outro. Às vezes, esse jeito pode ser um pouco intenso e te machucar, mas ninguém precisa passar por isso. Você já viu pessoas que passaram por processos de quase morte e voltaram transformados? Eu tenho certeza que todas elas tiveram sinais anteriores, mas elas não ouviram. Elas acabaram escolhendo o caminho mais difícil. O chamado da alma, ele é o mesmo para todos, independente de você ser homem ou mulher, de você ter poucos ou mais recursos, de você viver no Brasil ou de você viver em qualquer outro canto do universo. Ele diz que nós precisamos nos tornar em alguém maior, melhor, mais aprimorado, uma versão distinta de quem nós somos. Nós nunca sabemos quem nós vamos nos tornar, porque a jornada na realidade ela nunca termina. Mas nós sabemos que nós precisamos começar. Os sinais clássicos são esses que eu mencionei para você. Sensação de insatisfação, sensação de vazio são os primeiros. Muitas pessoas que hoje sofrem de depressão, elas apenas não conseguiram interpretar esses sinais. E a nossa humanidade como um todo, que não conseguiu entender os sinais, está passando por uma crise. Porque nós estamos sendo chamados a transformar algo mais profundo dentro de nós. Mas a gente não está entendendo que nós precisamos mudar o nosso modo de vida, o nosso modo de ver as coisas, de entender, de interpretar, de viver, de nos comportar diante da realidade que nos cerca. O chamado da nossa alma, ele sempre vem quando nós estamos prontos. Isso é importante você entender. E assim como o beija-flor, a gente jamais pode colocá-lo para segundo plano. Quando o chamado para migração vem, o beija-flor não se pergunta se ele tem comida suficiente, recurso suficiente, asa suficiente. Ele não é uma águia, ele é apenas um beija-flor. E mesmo assim ele faz milhares de quilômetros na sua travessia épica. Quando o chamado da nossa alma vem, a gente tem que entender que todos os recursos que nós precisamos, eles já estão ao nosso lado.
Eles já estão batendo na nossa porta e é por isso que nós estamos percebendo. A questão é se nós estamos vendo os sinais ou não. Se nós estamos reconhecendo que nós temos os recursos ou não. Algumas pessoas muitas vezes dizem assim, olha que ilusão, tá? Quando eu tiver filhos, quando os meus filhos saírem de casa, quando eu começar os meus estudos, quando eu me formar, quando eu me aposentar, quando eu tiver um novo relacionamento, quando a minha condição X, quando aquilo Y, a gente começa a colocar condições. Mas essas condições são uma grande tolice, são uma grande ilusão da nossa mente e que busca apenas nos manter no lugar em que nós estamos, numa zona confortável, numa zona segura, numa zona medíocre. Em 2008, na verdade foi em 2007, eu precisei atender o chamado da minha alma. E não pense você que foi fácil. Eu precisei passar por grandes provações e por grandes transformações. Em alguns momentos, sim, eu pensei que eu ia morrer quando eu comecei a despertar síndrome de pânico, antes de eu me tornar terapeuta. Mas eu precisei passar pelo processo. Todos aqueles que hoje estão num degrau em que é maior do que aquilo em que eles estavam, precisaram atender o seu chamado. E eu não estou falando só em termos profissionais. A alma é aquilo que nós somos, não é aquilo que nós fazemos. Eu não estou falando em termos de quanto a gente aparenta ou que números a gente guarda numa conta corrente. A alma é o ser, não é o ter. E uma coisa pode auxiliar a outra, mas o ser tem que vir em primeiro lugar. Então, quando o chamado vem, muitas vezes nós precisamos ser envenenados, como na mitologia hercúlea, para que, com base nas burrices que a gente faça, a gente passe por processos de purificação, de transformação, para termos, no caso dessa mitologia, conquistarmos o direito de ingressar no Olimpo. Então, a mensagem mais importante é: a jornada da alma, o chamado da alma vem para todos. Em algum momento, o vazio, a insatisfação e as perguntas sobre por que eu estou aqui, para que eu sirvo e será que a função desse projeto todo é apenas chegar no final, né, me reproduzindo e feliz porque eu acumulei um monte de coisa? Isso é parte da nossa jornada. Mas é uma jornada que ela não termina. Você não tem um fim. E é uma jornada épica, em que nós vamos crescendo, evoluindo e nos expandindo cada vez mais. Quem vai dar a medida para isso? É você. Porque se em algum momento ao longo desse caminho você se sentar e achar que finalmente você chegou onde você queria, você assumiu uma outra zona de conforto. E aí o seu crescimento parou de acontecer. Então é importante a gente entender que o universo ele está em expansão contínua. Se nós não estamos nos expandindo, nós começamos a somatizar, porque a água parada, ela tende a morrer. E aí a gente acaba tendo esses problemas de saúde, problemas emocionais e todas essas questões que nós como sociedade estamos enfrentando. Então, um fato reconhecido é que nunca nós estivemos tão depressivos, tão ansiosos, tão doentes, tão dependentes de medicamentos. Nunca vimos tantas pessoas com câncer. Nós nunca vimos algo tão intenso negativamente acontecendo no nosso mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma janela temporal. O que significa uma janela? É quando nós podemos dar um salto evolutivo. O famoso salto quântico, quando o átomo desaparece em algum lugar naquela órbita em que ele se encontra e, sem que ninguém consiga entender o porquê, ele aparece numa outra órbita. Ele some em algum momento e ele dá um salto dentro do seu processo de construção. Nós estamos no momento em que esse salto pode ser dado, em que nós podemos crescer 20 anos em 2, em que nós podemos crescer 20 vidas em poucos anos, desde que esses anos sejam feitos com dedicação, com determinação e com o fogo do Espírito. E se isso não acontece, se a gente não atende esse chamado, né, então a gente vai fazer parte das estatísticas da sociedade, da doença, do câncer, da demência, das cardiopatias.
tudo aquilo que permeia os números que mostram que nós ainda estamos envenenados pelo ambiente social negativo e doente em que nós vivemos. Tá bem? Então, esse é um vídeo de reflexões. Você já atendeu o chamado da sua alma? Sim? Comenta aqui comigo. Você ainda não fez isso? Então você está naqueles 90% em que ainda estão sentindo as faltas e os problemas que isso vai te ocasionar. E eu preciso ser honesto com você. Isso não vai mudar a menos que você tome uma atitude e realize um processo de mudança. Você precisa se jogar no invisível, porque é lá que a gente está na brincadeira. Tá bem? Dúvidas, perguntas? Deixa aqui, comenta com a gente. Um grande abraço e até a próxima.